Olá, olá, boa noite, senhoras e senhores. Estão aqui comigo. Quem é que tá comigo agora? Quarta-feira, 8h07. Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram para mais uma live. Quarta-feira, dia de live com o Thiago Prado. Hoje vai ser aquela live sensacional. A gente tá esperando para conversar com o topógrafo, o Fraga. Ele vai estar trazendo bastante conteúdo e informação para nós aqui no mundo dos negócios imobiliários. Aí ele vai contar um pouquinho mais da carreira dele profissional e falar também sobre a importância da topografia, né, do georreferenciamento, entre outros assuntos a gente vai abordar aqui. Então vou só esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar aqui e a gente vai entrar nessa live já já. Então, quero saber de vocês aí, prepararam o mate? Ó, eu vi que o Fraga já tá online, então é agora, galera. Vamos lá, vamos chamar o Fraga aqui, ó. Já deixar um recado. Se faz sentido para ti, envia essa live, esse vídeo para 5 amigos para poder estar junto com nós aqui, conferindo ao vivo essa live. E se tu não puder olhar ela agora ao vivo, não deixa de acompanhar depois nos nossos canais aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar o Fraga aqui. Vamos lá, tá Aí, ó. aí. Sempre entra virada a câmera, né? Fala, meu irmão, como é que tá? Tudo certo? Olha, cara, tirando a falta de dinheiro, vontade de me matar, não, tô brincando. Pá, então tá bom, meu. Show de bola. Show de Pera bola. aí. Então tá tudo certo, tudo dentro da normalidade da vida do topógrafo e do corretor, então. É isso aí. Show de luzes, como diria um grande parceiro aí de trabalho também fala essa. Tá Tiago, a certo. primeira pergunta aí. Como hoje eu tô com apetrechos novos aí para nossa live, microfone tá ok, iluminação tá ok, né? Cara, sensacional, velho. Sensacional. Olha, vou te dizer que eu vou te mostrar o meu aparato de luz aqui, tá, cara? Só um pouquinho por trás dos bastidores, a minha é essa. Ah, não, tu precisa de uma aí com umas 3 ou 4 vezes maior para dar certo. É isso aí. Não, mas a gente está preparando, né? Sabe que a gente vai melhorar aí cada vez. Eu tentei, né? Eu comentei contigo outro dia. Comprei microfone de lapela, fiz vários testes. Não funciona no Instagram. Então eu vou trocar o aparelho, o telefone, para a gente poder melhorar ainda mais a qualidade de som, para chegar melhor para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão vendo também agora. Então, assim, ó, cara, teu áudio tá perfeito, tá muito boa aí a qualidade, Gostou? tá top. Se gostou da luz e gostou do. Ah, tem uma galera aí, tem uma galera participando aí, ó. Sei lá se daqui a pouco tem comentários. Eu vou prestar atenção aqui no que eu preciso falar, mas vamos lá. Bom, primeiro Exato, exatamente. vamos puxar aquele papinho, aquele clássico de quem tem mais voltas em torno do sol do que nós, né? Bom, pro meu contentamento, graças a Deus começou a ficar frio, bicho. Não sei se pra ti. Cara, hoje eu estava conversando com um colega meu aí, corretor, amigão meu. Hoje à tarde eu cheguei lá para a gente conversar sobre os assuntos aí que a gente tem de imóveis junto. E aí a primeira pauta do assunto nosso foi, cara, que bom que chegou o frio, né, velho? Porque para nós, assim, que trabalhamos, a gente trabalha na rua, assim como tu também, cara, corretor, daí tu vai de calça, né? Tu coloca uma camisa, meu, tu vai atender um cliente, tu atende basicamente um e tu tem que voltar para trocar, tomar um banho, trocar de roupa, porque tu já tomou um banho de suor, né? Muitas vezes. Porque aqui a gente tá nos extremos, né? A gente tá, eu tô em Campo Bom, tu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A gente estava na semana passada, semana retrasada, aqui com 40 graus, quase, né? Isso aí. E hoje está abaixo de 20, deve estar uns 17, sensação térmica, mais ou menos, e tem, Não, tem agora há a... pouco, antes de começar a tal da sopa hoje, pasme, a gente olhou os termômetros na rua. Aqui, né, dentro das casas sempre tá um pouco acima, e coloca uns 4 a 5 graus na conta, né? Tá 13. Tava 13 uma hora e pouco atrás. E agora, Então, o que o pessoal tem ameaçado, e falar do tempo então um pouquinho, meteorologia agora no Thiago Prado cara, aqui. é isso aí. O que estão prometendo aí é que deu o inverno agora no outono, tio. E não duvido, hein? Ano passado foi a mesma coisa. Deu no início, mas esse realmente foi assim, né?
Mas já tem precipitação de amanhã de geada já? Imagina, velho. Semana passada a gente estava pegando praia, agora já é frio. Mas eu gosto, porque daí agora eu posso aproveitar ainda mais o meu chimarrão aqui, né? Fogãozinho a lenha, aquela comidinha campeira assim que a gente Pinhãozinho gosta. na chapa. Fogão a lenha. Ah, pinhãozinho na chapa, clássico, né? Ah, top demais. Mas, cara, olha só, sabe que o nosso bate-papo aqui é direto, a gente não tem texto pronto aqui, eu não tenho, a gente está aberto a perguntas que o pessoal for fazendo para nós, e as perguntas que não forem feitas agora, que alguém deixar para nós nos comentários, a gente traz para uma próxima live também. Importante que todos que estão vendo ou que vão vir a assistir essa live que saiba que pode deixar as perguntas nos comentários que a gente vai alimentar para uma próxima live, né? É, fato. Inclusive, assim, do que não ficou claro da última live, que foi um mês atrás, né? Que, inclusive, é uma pessoa que faz comigo o podcast, né, onde lá é reverência, daí não tem nada a ver com a topografia, não tem essa coisa engessada e dura do professor ou do cara com atribuições. Diga, Thiago. Sim, não, eu quero participar lá ainda. Não, tu tá convidado já. E aí, não sei se a gente não vai acabar fazendo itinerante indo até onde tu tem o escritório lá, ou, enfim, o local onde tu te sentir melhor. Mas é assim, como a Lidiana, que é a nossa parceira lá, ela comentou assim, cara, eu não sei se ficou bem claro a questão do georreferenciamento urbano. Porque daí eu usei os elementos que eu tinha na mão na hora, né? Então hoje, o que eu consegui preparar? Um croquisinho. Não sei se vai dar para enquadrar aqui, ó. Tá. Tá. Então vamos ver aqui. Nessa altura vocês conseguem enxergar, então? Sim. Tá. Vamos lá. Se faltar enquadramento, tu me avisa. Então vamos virar o professor agora da história, hein? Mas assim, para que o civil comum entenda, o civil comum que é o cliente do Thiago Prado, o cliente do Fraga da Nótrea, alguém que está aspirando, sonhando comprar um imóvel, vender, para que entenda assim, isso é geral. Isso, na verdade, aqui é um serviço de utilidade pública dos bons. Todos deveriam saber sobre isso. O que acontece? Antigamente, quando se arbitrava as coordenadas e tal, que é aquela coisa que eu expliquei na última live, nós tínhamos a posição do lote, vai estar bem enquadrado aí, Thiago, que eu não estou vendo nada. Sim, consigo ver. Beleza. Nós tínhamos a posição do lote arbitrado, ou seja, o lote que tu tinha interesse em comprar, tu tinha arbitrado as distâncias entre o vértice, ou seja, que a gente chama de quina, o vértice da área para a esquina. Aí como é que aparece nas descrições de matrícula de antigamente, lá, anos 50, 60, e isso assim, até, vamos ser bem realistas, tem matrículas já ali de 2002, 2004, que ainda apresentam a descrição apenas com as tais das coordenadas arbitrárias, ou seja, não tem coordenada com a tal da posição global, que é a posição em cima do globo. Até estou com o globo terrestre ali, hoje eu banquei o tanso e não peguei ele para perto aqui, mas enfim. Com a ilustração vai ficar fácil. O que acontece? Sim. Se nós temos apenas a distância do ponto aqui de vértice, que a gente chama de quina, para a esquina, e que em algumas descrições, ao invés de ser amarrado com a esquina, com o arco, essa tremedeira do café. Hoje eu tomei bastante café, que eu estou desde as 5 da manhã na frente do PC. Né? Não é de nervosismo, não, porque eu estou bem tranquilo. Eu também dou aula, né? Então faz parte. Sim, sossegado, nem tinha percebido. Desencanado com isso aí. Então, assim, ó, a esquina é o formato de arco, o clássico, né? Aí o que acontece? Algumas descrições aparecem aqui, ó, arbitrado pelo alinhamento predial das outras áreas. Ou seja, aqui, em teoria, tu tem um outro lote, mas não vinha ao caso eu desenhar ele, né? Aqui temos outro lote. Aqui outro lote. Aqui outro lote, né? Então, assim, complementam aqui mais outros lotes. Ao invés do pessoal descrever, né, desse ponto para a esquina, colocando aqui o meio-fio, se descrevia do vértice para o alinhamento predial seguinte. Porque, às vezes, a rua ela era de saibro. Sim. A rua de saibro e não de asfalto. Aí, o que acontece? O porquê da importância do tal do georreferenciamento? Se tu tem aquele tipo de amarração ali, com o tempo, existe uma coisa chamada plano diretor. E hoje esse vai ser tipo a pedra filosofal do nosso assunto aqui. Plano diretor diz
cidade, que é o que o pessoal vê, pô, mas aí tem índice construtivo. Tu deve ouvir falar muito disso quando tu vende e principalmente durante a venda, quando alguém quer comprar um prédio para, por exemplo, colocar uma locação para, sei lá, constituir uma empresa, uma escola e afins. Então, edifica-se o prédio. Tu tem o índice construtivo balizado pelo plano diretor. E esse plano diretor, ele anda em conjunto com zonas mistas, zonas rurais, zonas urbanas. O misto, o nome mesmo já diz, como aqui na região que eu estou, tem um acúmulo aqui de empresas, moradia em cima das empresas, uma escola de frente à minha varanda e ao lado uma empresa aqui bem barulhenta. Inclusive isso aqui atrás de mim é um painel de isolamento com lã de rocha, né? Para impedir o barulho, que aqui é o meu escritório. Daí eu tenho esse escritório aqui e tem outro em Dois Irmãos. Então, essa é a rotina. Quando eu tenho que fazer as coisas burocráticas e atender cliente lá, ora atendo aqui também, né, pela questão da mobilidade do cliente, né, para que eu facilite a vida do cliente. Olha, então um escritório lá é outra instância velha. Bom, aí a questão do plano diretor, eles balizam essas informações, eles colocam regulamentações. Aí o que acontece? A pessoa compra o imóvel acreditando, beleza, exerço posse de 300 e pouco ou 400 e poucos metros quadrados, posso erguer ali a construção que eu bem entendo. Não. Primeira coisa, tu tem um índice de elevação de prédios, ou seja, até 2 pavimentos no índice de classe tal, até 4, 5, 10 pavimentos numa classificação de índice tal, e isso aparece lá quando tu pega o teu DIC. Para quem vai consultar carnê de IPTU, saiba que aquele número, que parece lá uma plaquinha de carro, DIC, sei lá, geralmente é 4 números, né, ou 5, depende da cidade. Aquilo ali, se tu olhar nas informações abaixo, quando tu pega pelos sites do Atende.net da vida, que é / Campo Bom, / Estância Velha, / Novo Hamburgo, todos agora tem o Atende.net. Ali tu consegue detectar quando tu consulta a certidão de localização, e isso é de graça, tu não precisa ir até a prefeitura para protocolar. Então, assim, a informação técnica, mas excelente para todos os clientes. É importante, é importante. Então, tu consegue pegar essas informações de índice construtivo. Mas eles também balizam, por exemplo, essa informação. Por que eu estava falando aqui do lote e da rua? Percebam, aqui eu pintei, né, com preto para salientar. Aqui a gente imagina uma rua asfaltada. Mas imagine antes. Eu vou rabiscar aqui corrido. Uma rua de saibro. Uma rua de saibro anteriormente aqui, ó. Sim, com uma largura menor. Exato. Vou mostrar bem para quem está vendo e para quem está nos acompanhando. Ó, aqui o saibro anterior. Aí já existe um gabarito para isso aqui. O gabarito está mencionado, às vezes, no plano diretor. Então, às vezes, quando se abre um loteamento, se tem lá uma rua com... Sei lá, geralmente a rua, quando é aberta em saibro, ela tem 5 metros de largura. Não sei por que disso, mas era o que se praticava na época. Não se estendia. As ruas mais estreitas de asfalto, em geral, têm 7 metros. Eles chamam de pista de rolagem. Isso também aparece lá nessa certidão de localização em algumas localidades, não são todas. Então, por que a importância do tal do GEL? Quando mediu-se lá, nos anos 60, 50, para abrir o loteamento, se pensava já numa pista... Tá faltando água já no corpinho. Que me perdoe nossa audiência aí. Mas é isso. É pensado o seguinte, nós vamos constituir um dia com o gabarito da rua, sei lá, Rua Tiago Prado. Vamos pensar que o teu avô tinha esse nome e tu é o Tiago Prado Neto. Aí tem o nome da rua lá. Em Sapiranga ou Campo Bom, né? Campo Bom, né? Campo Bom. Campo Bom, beleza. Rua Tiago Prado, atualmente com 5 metros de largura, constituída por saibro. E aí a edificação, que nem aquele lote que eu mostrei, a 40 a 16, 18 metros. Estou chutando aqui. Mais ou menos uma distância maior do que a testada do lote. Testada, no caso, é para quem pensa olhando para ele de frente, a parte mais estreita, né? Comprimento, daí a gente chama as laterais, o que tu enxerga, né? E em profundidade tu vai enxergar os fundos. Só para o pessoal ter um pouquinho de geometria 2D básica e pensar nisso. Então lá o pessoal constituiu na matrícula que tinha esses tantos metros. Porém, já pensando em um dia constituir a pista. Mas aí acontece do seu fulaninho
do lado é um cara meio enfesado com a vida, um cara que não respeita regras, e aí ele compra a área achando que em vez de iniciar aqui e terminar aqui, que a área dele vai até aqui. Aham. Beleza. Aí ele vai lá, faz a casa, maravilha, praticamente na rua. E eu tô falando de uma situação que tem aqui perto, tá? Eu vi isso acontecendo, onde hoje é uma lancheria em Novo Hamburgo, bem na divisa aqui com Estância Velha. O pessoal tinha uma casa, tinha assim, ó, sem comentários. A porta e as janelas do pessoal que morava ali até pouco tempo atrás, na rua. Na rua. Aqui em Novo Hamburgo, no bairro Canudos, tem uma rua que eu não vou lembrar agora o nome, ela fica entre a Ícaro e a Bartolomeu, se não me engano, que é um caminho que eu encurtava quando trabalhei em Novo Hamburgo. Para encurtar caminho, rota, eu passava por ali. Em Novo Hamburgo tem, realmente, a Lidiana também está falando isso, tem bastante disso. Tem uma casa que é na rua. A rua, ela, tipo, é sério, Isso vou acontece. passar lá e vou tirar uma foto para vocês numa próxima live a gente poder mostrar. Tem a rua e tem uma casa, e a rua faz assim, ó, ela contorna a casa. Tipo, a janela realmente é na rua, é sério, aqui em Canudos. E é mais comum do que a gente até imagina, assim. Eu trabalhei bastante tempo trabalho na rua, né, diretamente, sim. E ó, na Bartolomeu, realmente, é bem aqui, é bem pertinho. Sapiranga também a gente tem alguns casos, assim, de casas. É que antigamente eu acho que não se tinha esse padrão que tem hoje. Hoje, para loteamentos novos, eu acompanho porque eu tenho algumas loteadoras. Então, assim, que eu vendo, né, que eu presto serviço para elas, eu não tenho a loteadora ainda, né, quem sabe um dia, Uhum. mas eu vejo, cara, para abrir, para iniciar o loteamento hoje, nossa, é totalmente diferente. Antigamente pegava-se uma máquina, e se eu estiver falando algum pecado aqui, que me corrija, mas pegava-se a máquina e rasgava a rua, e aí se vira, né, meu? Depois daí fincava os postes, uma rede. Tanto que hoje em Sapiranga existe alguns, assim, muitos lotes que são irregulares justamente por isso. Porque muitos anos atrás, Sapiranga ainda pertencia ao cartório, né, ao registro de imóveis de São Leopoldo. Sim, Então, sabe? o que alguém fez lá no passado? Alguém que tinha terra, propriedade, hoje conhecido como bairro São Luís, bairro Santa Fé, aqui próximo. Muitos lotes hoje ainda são irregulares com questão de escritura, porque quando essa pessoa fez os loteamentos, ela simplesmente ela demarcou, rasgou rua e ficou. E as pessoas compraram os lotes, pagaram, não é uma invasão, são lotes que as pessoas pagaram na época e não tem escritura porque foi feito assim, né? E aí depois que foi feito né, esgoto, saneamento, toda a parte que devia ser feito desde o início, o que é feito hoje, né? Hoje um loteamento, para ser feito, como a gente comentou, tem uma série de regras e deveres que devem ser cumpridos até que se tenha a matrícula, né, individualizada, que tu possa realmente comercializar. Então, eu acredito que por isso que tem essas casas ainda em cima das ruas, né, porque não tinham esse É que assim, ó, limite. quando se criou os planos diretores, por exemplo, Novo Hamburgo, uma cidade com quase 100 anos, quase centenária, e aí tu pega São Leopoldo, acho que é bicentenária ou tricentenária, né? Eu já nem recordo, não sei, que é bem antigo São Leopoldo. E aí Sim, tu olha os padrões de ruas, principalmente em área central, que é como é que começam as cidades, né? Agora vamos quase para a história, berço da civilização antiga, Roma. Aliás, da civilização moderna, né? Então, só sim, confundi a terminologia, mas vamos lá. Ruas extremamente estreitas, porque nem se pensava em calçada. Porque na época em que se foi constituídas as ruas na capital, se passavam carruagens. Era a biga que ia claro. dois carros em cima e iam de pé. Então era trajetos curtos, tiros rápidos, né, lances rápidos de idas. Então se calçou com basalto aquilo e se fez rua extremamente estreita. Hoje não tem nem como tu constituir uma calçada. E tu não tem como, no centro histórico, e eu posso falar com propriedade que ano passado eu estava lá, né? Recebi a oportunidade de ir lá visitar e conheci. Então, Fantástico. para mim, na questão da topografia, eu fiquei olhando aquilo, que doideira isso aqui, não tem como fazer uma cidade diferente, cara.
Impossível, impossível. E aí, olhando assim, o pessoal com prédios consolidados desde ano 1000, prédios desde o ano 1000. Tem noção, 1000 anos de um prédio de pé. Aí, obviamente, padrão construtivo, não era nem pedra grega, era um basalto mais largo do que uma mesa aí, de 80 centímetros de profundidade. É nesse padrão que a gente está falando de construção. Aí, quase nada, sem a menor possibilidade de ter calçada, então, assim, tu não pode estacionar no centro histórico. Moral da história, né? Quem vai andar lá nas praças principais da região central tem que estacionar teu carro longe pra caramba, largar lá num parquinho, caminhar e fazer o centrão ali, o centro histórico de Roma a pé, né? 12 km. Lá teve um dia que eu consegui caminhar 12 quilômetros lá. Mas enfim. Eu tenho um casal de amigos que estão morando lá na Itália, daí esses dias ele fez justamente um vídeo lá, fez uma videochamada e me mostrou lá essas ruas assim e como que funcionava lá dentro. Eu tô aguardando e se Deus quiser, quero talvez pro ano que vem ir até lá, porque eu acho muito bonito, assim, né? É uma configuração para quem trabalha com topografia ou com imóvel, assim, né? E para qualquer pessoa, acho que é um sonho de conhecer lá Roma, Itália, enfim. E por causa dessa arquitetura, né, que tem lá. Mas aqui a gente tem muito reflexo dessa falta de planejamento nos dias atuais, que a gente paga com isso hoje, né? Porque, digamos o seguinte, estou usando como exemplo as nossas cidades aqui, são próximas. Sapiranga, a gente tem um bairro, que é esse que eu comentei agora, que cresceu de uma forma estrondosa e não houve um planejamento lá atrás. Então, hoje a gente tem uma rua principal que é muito estreita e não suporta todo o trânsito que tem. Então, em horários de pico, assim como é aqui em Novo Hamburgo, na Ícaro, no Bartolomeu, a Bartolomeu também são ruas estreitas de dois sentidos. Então, assim, fica extremamente pesado o trânsito, porque não houve esse planejamento que tu falaste agora, né? Porque as pessoas, antigamente não se imaginava que ia ter tanto carro rodando hoje, né? Hoje tem mais carro na rua, às vezes, do que pessoas caminhando, né? Então... É fato, isso é verdade. Até porque é o seguinte, às vezes é um absurdo, é um carro com uma pessoa dentro, sendo que tem lugar para mais 4, né? E é assim, claro, Verdade. não é que todo mundo vai andar de moto agora, né? Porque eu acho nada contra quem gosta, apenas uma observação. Eu acho perigoso duas rodas porque o trânsito é muito violento e também muita buraqueira. É fácil do cara cair ali e se estatelar, né? Mas, na minha opinião, eu apoio que aqui no Brasil a gente comece a colocar as tuk-tuk, é tipo o triciclo dos indianos, né? Tu carrega mais 2 atrás, tem o abrigo ali, né, da chuva, cara, toca a ficha naquilo ali. Aquilo eu apoio. A moto, não por causa do muito buraco, trânsito de selva, se bem que fora é pior ainda. Mas, enfim, voltando para o assunto do georreferenciamento, a importância dele, que isso, cara, eu vou morrer batendo nessa tecla aí. O porquê da importância disso aqui, né? E do informar que o planejamento, às vezes, a pista no momento tinha 5 metros, depois passa a ter 7 de largura, né? Ou seja, do eixo 3,5 para cada lado. Aí tu tem um recuo para alinhamento predial, ou seja, onde vão se constituir os lotes daqui e o daqui, tu tem um alinhamento. E aí sempre tem o que eles chamam de passeio, né? Ou calçada. E isso também está presumido no plano diretor. Aí o que acontece? O amiguinho do lado vai lá e consolida a casa dele quase na rua. Porque ele pensa, não, a rua termina ali, eu deixo 1 metrinho de calçada e Brasil. Só que daí tem o seguinte, tem a questão das normas, que eu falei do plano diretor, que às vezes, muitas das vezes, aí é uma coisa agora que parece que eu vou defender as prefeituras, mas não, eu tenho que fazer observação ponderando as duas situações. O cliente de bem, que não age de má fé, o que age, e a prefeitura também. A prefeitura, às vezes, ela não é vilã. É que nem o pessoal que reclama de quando... a prefeitura não é vilã. O pessoal, às vezes, reclama da inundação, mas não se liga de que tem uma questão do escoamento, o número de pessoas elevou, as dimensões de cano são diferentes, e isso também é parte do meu setor. Eu também lido com isso, com esse planejamento de drenagem, né, e esgotamento. E aí o pessoal, ainda para variar, vai lá e joga um sofá dentro. Pô, sem coerência, né?
Mas o que acontece? A importância do gel é pelo quê? Com a topografia convencional, aquela com a estação total, que eu já mencionei, que é aquele equipamento que parece uma câmera fotográfica de maior magnitude, eles não conseguem obter a posição de cada um desses vértices com a posição em cima do globo terrestre. Ou seja, cada um desses pontos tem uma localização com uma coordenada em graus decimais. Eu sei que é um papo meio chato, meio técnico, mas é em cima do globo, em cima da placa tectônica. E aí, qual é que é a grande importância hoje e que saiu a norma no ano passado e agora, quando entrar a lei para valer, o pessoal vai vir em cima disso aqui, assim, com o bafo de boi aquele, né, bufando. Porque eles vão ter que regulamentar tudo. E aí, como eu mencionei na nossa última live, começa em Porto Alegre, sempre se começa nas capitais, muito rapidamente se estende para as zonas as regiões metropolitanas que compõem aquele grande bloco da capital. E querendo a gente faz parte da região metropolitana, porque se tu olhar no mapa, é tudo um bloco cinza de lá até aqui, né? É asfalto e concreto o tempo todo. Aí depois passou aqui de Novo Hamburgo, aí tu já tem os pontos de verde até Ivoti, mas tem Ivoti e Estância Velha com a sua complexidade urbana. Aí mais afastado Dois Irmãos e depois é mais disperso, né? Mas a gente que está aqui no Vale dos Sinos, pessoal do Vale do Paranhama, ou seja, esses grandes blocos, essas grandes massas de zonas urbanizadas já e bem consolidadas, todos nós é muito em breve. Isso eu creio que vai acontecer até 2025. E aí, qual que é a importância disso? Eu tenho que mencionar hoje que da outra vez não ficou tão claro. A questão da coordenada, essa em cima do globo, ela é justamente para quebrar esses problemas, né? Quebrar com esse paradigma do, eu acho que eu posso construir até aqui. E aí vai lá e constrói. E às vezes acontece isso com clientes meus hoje. Eu faço o levantamento e digo para ele, olha, tu tem tantos metros quadrados, tu tem tanto de frente, isso usando a urbana e rural. Tu tem tanto de comprimento e tanto de profundidade. Só que lá na pontinha, às vezes onde tu tem uma curva e daí é oblíqua, né? Ou seja, é cortado aqui, ó. Às vezes o pessoal quer exercer posse desse triângulo aqui, se por exemplo a área termina aqui, ó, no triângulo. E aí eu sempre menciono, olha, tu pode exercer posse temporariamente. Só que um dia, quando a prefeitura reivindicar aquilo ali que está no teu índice construtivo, se tu fez uma casinha de, sei lá, um aviário de codorna, ou se tu colocou a casinha do teu cachorro ali, tu vai ter que remover. E se tu constituiu igual um muro com pedra grés, com todo o direito, toda a razão do mundo, se tu já sabia e está documentado, tu vai ter que derrubar aquilo ali. Porque aquilo ali é uma área útil do civil comum, dos outros contribuintes que também pagam IPTU. Aí pega agora onde eu faço um meio termo, que a gente falei antes, entre cliente e prefeitura. Eu tenho que atuar nos dois setores. Eu tenho que defender a causa do cliente e esclarecer para ele, dar orientação, mas eu também tenho que atender a cartilha da prefeitura. E agora, em Novo Hamburgo, nós vamos passar pelo o novo órgão que vai regulamentar, se eu não estou enganado, porque assim, há um boato, ainda não é oficial. Mas até onde eu sei, há a possibilidade da Metroplan vir a fiscalizar. E a Metroplan nada mais é do que o mesmo órgão que fiscaliza Porto Alegre. E o pessoal acha que Porto Alegre é caótico porque está sempre em obras. É justamente pelo motivo de estar sempre em obras é que tem uma fiscalização pesada e eles tentam cumprir com muito rigor o plano diretor de Porto Alegre. Tanto que eles têm lá um jeito de medir que é diferente dos outros, que eles têm um sistema cartográfico deles. Eu sei que daí é papo aqui que não é técnico, o pessoal não está afim de ouvir isso, né? Para quem é do meu setor, vai se antenar disso. Eles têm a malha deles cartográfica própria, coisa que aqui a gente não tem. Aqui eu vou ali, instalo o meu equipamento com a posição global. Se eu quiser, eu trabalho em híbrido com aquele outro que parece a câmera fotográfica gigante e consigo proporcionar a prancha, né? Que uns chamam de mapa, de desenho, de planta, mas na verdade o nome correto é prancha. Só que daí agora com isso, cada um desses vértices da área e cada um dos vértices de rua e o gabarito, que daí tem um gabarito, por exemplo, vou rabiscar aqui enquanto eu falo, que é rapidinho. Temos aqui tanto planejado de calçada, tanto planejado de pista de rolagem e o tanto de calçada do outro lado. Eu vou colocar aqui 7, 2 e 2.
fiz na corrida para vocês. Então, vamos lá. Tem, às vezes, na certidão de localização, planejado, 2 de passeio, calçada, 7 de pista, 2 na outra calçada. Aí, às vezes, tem uma sobra, aí tem 2,5. Aí agora vão me perguntar, tá, mas se está sobrando, por exemplo, colocaram um lote e há a sobra, posso ocupar? Sim. Mas a primeira coisa, topógrafo mediu para o cliente, topógrafo tem a obrigação de verificar com a prefeitura se a pessoa pode daí aumentar o seu polígono, retificar a matrícula e aumentar a área. Ou seja, tem que sempre consultar na certidão de localização. Então, assim, isso é bem interessante para todos, hein? Tem dúvida da sua área? Né? Tem algum questionamento sobre a área? Verifiquem a certidão de localização nos sites atende.net da vida da sua cidade. É muito simples fazer cadastro, protocolar isso e verificar. Qualquer civil aí consegue. E aí a outra informação também que é bem... Essa é boa de falar. O receio das pessoas em passar... Isso é até bom que eu estava falando disso, agora me veio uma coisa, veio um insight que é muito bom para nós dois, que é a questão do tal da matrícula. Tu pede a matrícula, as pessoas vêm com escritura na mão. E aí uma outra coisa assim que é bem complicada. Eu, como topógrafo, eu sou obrigado a cobrar do cliente quando ele vem orçar comigo. A primeira coisa que eu tenho que pedir, matrícula da área. E isso é uma coisa agora, um alerta não só para ti como corretor, como para todos os outros, no caso. Vamos dar informação para a concorrência, não dá nada, né, Thiago? Não, mas é a ideia, né? É. De trazer essa informação. A ideia é o civil, todo civil, o civil, né, preste atenção, qualquer cidadão que paga impostos é um civil comum. Vamos lá, que no linguajar o pessoal acha que eu sou militar. Enfim. A questão do... Eu perdi o raciocínio só. A matrícula atualizada, de trazer sempre. Isso, perfeito. Bem lembrado. Da matrícula. Que é a primeira coisa que eu peço para o cliente. E tem gente que às vezes se nega a passar. Aí, gente, primeiro, vocês dificultam o trabalho, tanto o meu quanto do corretor. E uma conduta que eu acho que todos os corretores, né, quem trabalha avulso, quem trabalha com imobiliária e topógrafos, não tem como a gente trabalhar sem olhar as informações da matrícula. Até porque às vezes tem uma cláusula lá, tipo, a averbação número tal, do ano tal, sei lá, 30 anos antes. Aconteceu com um familiar meu. Foi vendida a área, a imobiliária eu não vou citar de maneira alguma. Foi vendida uma área e passou por 3 pessoas, se não me engano, as inspeções. Chegou na hora da venda oficial, o que eles olharam lá, analisaram, aí foi a última, tinha uma advogada interna dentro da imobiliária, o último advogado ou advogada, para fazer o crivo final e fazer o tal do contrato, analisou e, opa, na própria matrícula estava vender aquela área, enquanto os filhos estivessem vivos. Ou seja, os pais em vida declararam que aquilo ali era um patrimônio para os filhos, não vou dizer quantos eram, para os filhos, e que, mesmo eles não existindo mais aqui em vida, que a área permanecesse com os irmãos. Ou seja, eles não podem fazer venda daquilo, tem que permanecer, talvez os netos sim, os filhos não. E aí tinha uma cláusula daí, esbarrou nessa última pessoa do direito e olhou, não dá. E a pessoa já tinha dado sinal de compra, já tinha caído no caixa do vendedor, os irmãos já estavam querendo partilhar os valores, já estavam até com os destinos para os valores, né? Cada um que ia aplicar. E aí, enfim, pensa num show de horror, todo mundo triste com uma notícia dessas num fim de ano. Isso, sei lá quanto tempo atrás. Isso aí que tu falou agora, eu já lembrei de vários casos que eu já vi, presenciei, ouvi falar. Muito recente. Eu vou contar aqui então um caso bem recente que aconteceu, até para que sirva de exemplo para futuros, né? Aconteceu comigo, tá? Um cliente meu, a gente viu a documentação, né? Olha o que aconteceu no caso dele, tá? Ele comprou um imóvel, só que quando ele comprou esse imóvel, ele já tinha sido adquirido por uma terceira pessoa, tá? Lá na matrícula tem os proprietários, as 2 pessoas lá que compraram o lote, certo? O imóvel. Uma segunda
segunda pessoa antes dele, né, uma outra pessoa comprou esse imóvel e ela só fez uma cláusula, né, fez uma dizendo que fez só um contrato ali, né, fez uma transmitir que ele poderia assinar por essas duas pessoas. Certo? Seria promessa de compra e venda? Ele fez um contrato de compra e venda, mas ele fez no tabelionato uma procuração dizendo que ele poderia assinar, né, as pessoas que eram dona do lote, do imóvel, passaram uma procuração para ele, dando poder de venda, que ele poderia comprar, vender, enfim, fazer o que ele quisesse, ou transferir para o nome dele, que estava quitado, enfim, tudo certinho, tá? Certinho. Porém, entretanto, contraponto, ele comprou e, sei lá, 2, 3 meses depois ele, não sei por qual motivo, mas digamos o seguinte, ele quis mudar de estado. Ele vendeu para um terceiro. Esse terceiro pegou e não transferiu para ele, pegou também e fez novamente a mesma coisa que ele, essa procuração, com o poder de vender esse imóvel. Então, depois de 1 ano, ele decidiu vender esse imóvel e não havia transferido ainda para o nome dele. Eis Sim. então aonde tudo pode dar um BO, tá? Ao meu ver. Digamos que agora ele precise da matrícula atualizada e certidão de casamento dos antigos proprietários. Eles já não moram mais aqui, eles se separaram, ou um deles morreu, ou várias outras coisas podem acontecer. Então, assim, o que eu disse para ele, cara, o que tu fez, a gente sabe que ele conhece os antigos proprietários lá do lote, ok, isso é um caso. Mas, cara, isso eu não aconselharia de forma alguma alguém fazer isso, porque tu imagina, cara, quanta coisa pode acontecer durante, cara, 1 semana na vida da pessoa, um dia já muda, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Aí tu imagina se ele ia ficar com esse terreno, com esse imóvel trancado, não ia poder vender. A pessoa, né, tinha uma negociação daí, a pessoa que está comprando, ela vai dizer, opa, peraí, isso aqui já tem problema, já vai ter que achar dono, isso, aquilo, outro. Porque, de fato, tu tem a posse ali do imóvel, mas o imóvel, o dono real lá, é o que está lá na matrícula. É diferente, né? Exercer posse de ser o titular, são duas coisas. Exato, então assim, o imóvel muitas vezes acontece, tudo isso que a gente vem falando já ao longo dessas lives, eu e tu a gente vem falando sobre isso, o quanto é importante fazer as coisas corretamente. Cara, tu vai gastar um pouco mais. Se tu não está preparado para gastar, então tu não pode comprar aquele imóvel ali ainda, não está no teu time. Eu quero comprar uma Ferrari, mas eu ainda não estou no time para comprar a Ferrari, então o que eu posso comprar agora? Eu posso comprar um carro de menor valor, vou comprar. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, que é importante, no momento que tu comprou o imóvel, tu já tem que ter consciência que não é só o valor do imóvel e que tu está comprando o imóvel que tu vai ter que pagar imposto, ITBI, transferência, tu vai ter que pagar o registro de imóveis, então tu tem que ter um pouquinho, uma gordurinha a mais, então para te fazer esses trâmites. Isso numa negociação plena, né? Quando está tudo correto, que é só transferir, ainda tem esses gastos, esses encargos. Se não tem energia elétrica, então tu vai ter que gastar com poste, com ligação de água, enfim, tem vários outros pontos e é importante que a pessoa tenha uma reserva. Pronto, comprei a casa, mas a casa é menor, tem 60 metros quadrados, mas eu vou fazer mais 50 metros, eu vou ter 110, regulariza. Nesse meio tempo eu casei. Atualiza lá na certidão, lá na matrícula, que houve essa aprovação, que houve esse casamento, né, essa união, porque no momento que tu for vender esse imóvel, tu já não tu mudou teu estado civil. Tu não é mais solteiro, digamos o seguinte. Tu é casado. Ou tu te separou. A verba na matrícula. Eu tive um caso de um imóvel em Novo Hamburgo, o qual a pessoa ela adquiriu união estável com outra, né, com a atual esposa, e nesse meio tempo, e não estava verbado. E aí a gente foi pegar a matrícula, lá não constava e tal. Aí eu disse, cara, mas não tem
né, eu vi a esposa, daí tu, não, mas é que eu não fiz. Eu, cara, a gente vai ter que fazer. Porque não vai, porque comunica, entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer essa verbação, atrasou um pouquinho mais a negociação para que pudesse ser regularizado. Então, é importante que sempre se faça isso. Eu sei que é chato, assim, mas eu vou gastar, mas, cara, é uma dor de cabeça futura que tu está evitando. Né? Eu até digo pro pessoal que, na verdade, não é nem gastar, é investir, né? Porque no futuro vai custar muito mais. Tia, acho que a gente pode responder essa pergunta aí, ó. Nesse caso, a pessoa tem a posse do imóvel, qual é o risco de perder o imóvel? Depende. Vamos lá. É que exercer posse é bem amplo o que eu vou falar. Se tu está exercendo posse e tu tá na linha sucessória da titularidade, agora eu vou traduzir o juridiquês. Por exemplo, está morando na casa dos teus pais, eles saíram e tal. Não tem irmãos, automaticamente é teu, mesmo que não tenha sido declarado. Tem irmãos, aí começa a pesar, porque daí tu tem que dividir. E aí é aquela coisa, se a titularidade é do pai e da mãe, compraram, dependendo do regime da união que tem, se bem que geralmente, né, a mulher acaba depois, com o tempo, podendo também exercer posse, né, da titularidade. Pai e mãe casados, 2 filhos. O pai fica ausente, o pai falece. A titularidade passa automaticamente 50% para a esposa e os outros 50% para os filhos. O que acontece? 50% do imóvel é da sua mãe, no caso, e 25% seu e 25% do seu irmão. Agora, se tu não tem vínculo com quem é o titular e tu só exerce posse, por exemplo, uma coisa que até tem também na minha família, tem também entre os meus tios. Na época, anos 70, 80, podia se comprar um terreno a meio. Um desses, enfim, óbvio que não dá para citar, mas um desses tios comprou a meio com um irmão dele. E aí fizeram lá umas permutas muito malucas. Uma outra área que ele comprou a meio com o cunhado dele da época. Olha só o abacaxi. Moral da história. Depois eles queriam trocar, enfim, queriam mudar, alterar as coisas, mas não fizeram para não gastar. Por isso que eu digo que, na verdade, não é gastar, é investimento. Eis que... Exatamente. É isso aí. Eis que um dos envolvidos numa área dele faleceu e o envolvido da outra área, que era o ex-cunhado, bom, aí aqui faleceu um que era da família, entrou em inventário. Aí ele queria vender, não podia. Aí aqui na outra área, se esse ex-cunhado vier a falecer, ele perde também 50%, teoria, né? Em teoria, perde 50% da área dele, por quê? Vão haver os filhos, que podem exercer posse da metade, e os netos também depois, né? Na linha sucessória. Então, olha o abacaxi e olha o transtorno. Se num lado aconteceu, ficou ausente uma pessoa, entrou em inventário e ficou impedido. No outro, se alguém vem e reivindica, o que acontece? Tu não pode fazer nada com a tua área. Aliás, tu é obrigado a vender em alguns casos, aí depende da medida judicial, depende do que o juiz vai interpretar. Tu é obrigado a sair do imóvel que às vezes tu adora, tá ali bem consolidado, tá morando às vezes há 30, 40 anos, ergueu as paredes, pintou, já mudou a construção, já tá tudo diferente, tudo bonito, tudo ao teu conforto, aos teus moldes. Aí tu tem que pegar e colocar as coisas no caminhão da mudança, vazar, vender aquilo ali e ir para um outro lugar onde talvez tu não goste, tu vai ter que construir tudo de novo do zero, tudo porque eu não gastei 10, 15 mil aqui para regularizar. Tô chutando valores, né? Mas aí tu perde a tua casa de, sei lá, o terreno de 120 mil, 160 mil, 200 mil e todo o patrimônio que tu construiu que para ti daqui a pouco tem um valor altíssimo. E tu vai ter que deixar aquilo, te despedir com lágrimas nos olhos e embarcar no caminhão e ir para um outro lugar, daqui a pouco morando num lugar bem inferior ao que tu estava, porque o valor é o que está compatível. Então, assim, tem certas coisas que realmente tá. Não, eu não estou falando isso em detrimento do Thiago Prado vender mais e do Fraga ter trabalho, mas é que é uma questão de lógica. Existem leis, existem burocracias que, se não respeitadas, hoje, lá na frente, onera 50 vezes mais. Eu vou te dar mais um exemplo que serve para todos, assim, de um caso bem recente que eu tive conhecimento, tá?
Olha o abacaxi, como tu falou, que pode vir a acontecer. Presta atenção nesse caso aqui. Só pega abacaxi, né, cara? Para te tentar entender, tá? Havia um terreno, um lote de esquina, e nele uma pessoa desmembrou esse lote em 2. Porém, o lote devia ter ficado com atestada para a rua A. E o lote ficou com atestada para a rua B. E o lote foi partido ao meio no sentido errado. Só que foi feito uma matrícula, né, em condomínio. Então, as duas pessoas residem nesse imóvel com frente para a rua errada. Porque lá atrás fizeram errado. O lote era para ser dividido assim e dividido assim, tá? Ok, parece uma coisa besta, mas tudo certo. O que que tem? A rua era para a rua A, ficou para a rua B, ok? Só que lá no município constava que a frente era a rua A, tá? Agora, Tu respirou porque o negócio é punk. a construção da casa que ficou do lado da rua A foi feita na linha da rua. Ou seja, a construção está toda irregular. Porque não respeitou, não tem o limite dos 2 metros ou dos 4 metros afastado da rua. Então, toda casa, para ser regularizada, deveria ser demolida a garagem, a churrasqueira, a parte que está na linha da rua. Cara, chega a cair o resto dos cabelos que ainda me sobra aqui. Isso fica pior, tá? É o show de horror, então. Não, fica pior. O proprietário do lote ao lado construiu o quiosque de forma oposta, porque ele fez acompanhando o limite da outra rua, né? Achando que estava certo. E agora o quiosque dele também está irregular. Também está onde não podia estar, onde devia ter os 4 metros de distância. Então, assim, não dá para dividir, porque a esquina, né, foi dividida de forma errada, né? Ele é uma matrícula só, e agora para individualizar. Olha o enrosco. A senhora, essa que adquiriu esse imóvel, ela já é uma senhora idosa. E Deus me livre, vou até bater aqui na madeira, que ela venha a falecer. Deus me livre, se acontecer isso, os herdeiros vão ter que regularizar. O dono da casa do lado, que não teria nada a ver com esse pastel, ele vai entrar junto nessa divisão, nesse inventário. Porque... O cara que era para estar isento, era para estar tranquilo, né? Exato, porque faz parte da mesma matrícula. Daí tu para analisar o tamanho da bola de neve que vira um negócio que lá atrás, mas tudo bem, vamos fazer virado para cá, o que tem? É só a rua B, a outra rua A, é a minha esquina. Cara, virou um problema para a família deles resolverem agora. Aí agora tem que entrar com projeto. E tu sabe que já terminou agora, recentemente, na quinta-feira da semana passada, foi o prazo limite para te poder entrar com recurso, enfim, na prefeitura para poder regularizar isso. Após isso, já gera multa e o imóvel fica irregular. Antes, tu ainda podia pagar a multa e regularizar a coisa errada. Mas agora não dá. Agora o negócio vai encrespar. Então, assim, Deus me livre, guarde que aconteça alguma coisa com essa pessoa, porque os herdeiros vão passar uma certa dificuldade para regularizar isso aí. Então, é só um exemplo bem rápido que eu lembrei agora que aconteceu bem recentemente, que eu presenciei isso, e eu disse, meu Deus! Só que esse imóvel teve uma imobiliária na época que vendeu, né, para essa pessoa e disse, não, tá tudo certo aqui. E tem realmente, né, existe lá escritura em condomínio. Só que o imóvel não foi averbado na matrícula, aquele imóvel não existe na matrícula, ele está irregular. Cara, você imagina o tamanho do enrosco. Isso aí que tu falou é uma coisa que eu costumo pegar assim rotineiramente, tá? Por exemplo, uma cidade, 2 irmãos até, dá para citar cidades
só não o nome dos envolvidos e o nome das ruas, senão as pessoas procuram no Google e acham, né? Mas assim, por exemplo, tem uma parte perto do campo do SESI, em Dois Irmãos, porém afastado ali uns bons 200, 300 metros. Tem ali um que... mas eu não vou dizer a rua, tá tudo certo. Então assim, o que acontece ali? Na época em que se abriu as matrículas 2012, a gente está falando de pouco tempo atrás, tá? 2012 foi ontem. Para quem tá que nem eu, vou fazer 36 esse ano, cara, a vida passou que foi um risco, né? De 2012 para cá. 11 anos atrás, parece semana passada. E aí abriram esses lotes lá, é um loteamento novo. Beleza. Na matrícula está escrito, que nem tu falou aí, Rua A. Eu acho que lá é Rua 1, Rua 2. A diferença é essa. Aí o cara me passou a matrícula. Bom, aí quando eu fui procurar, já não são mais essas ruas. Tem um nome, com o nome fulaninho de tal, fulaninho de tal. Eu, não consegui achar. Aí vem a história que eu falo pro pessoal. Quando eu menciono ali com os meus rabiscos aqui, obviamente as pranchas que eu entrego, os desenhos são muito mais compreensíveis do que isso aqui, né? Mas eu não posso mostrar a informação de cliente, senão eu tomo com a justiça. Até porque como eu sou perito, eu tenho que ter esse cuidado, esse zelo. Mas é assim, por que eu bato nessa tecla? Por favor, pessoal, quem tem matrícula dos anos 2000, se não tem lá umas coordenadas com número na descrição, dizendo 6 milhões, lá, N, 6 milhões e alguma coisa, baita do númerozão. E se não tem a outra coordenada E, 400 e poucos mil, que é mais ou menos as coordenadas da nossa região aqui, para ontem, comecem a procurar topógrafos, falem com o corretor, com o imobiliário, chame o Fraga está aqui disponível. Chame o Fraga, consulte. A consulta é 0800 aqui comigo, tá? Analisa a sua matrícula, passa as informações pelo seguinte, o gel está vindo com força e tem essa questão que nem tu mencionou. Não adianta tu ter o nome da rua, sendo que às vezes quando abre o loteamento o nome é Rua A, Rua B, ou Rua 1, Rua 2. Aí tem tantos metros para tal eixo, ou então tantos metros para o pontilhão, tantos metros para o travessão, que nem o cara pega matrícula rural com essas descrições. Não adianta ter isso, porque não tem a posição no globo. Aí o que acontece? Os elementos físicos das áreas, que nem tu mencionou aí, mudam. Ou seja, se a pessoa tinha o lote posicionado para ser aqui e posicionou no sentido transversal, o que aconteceu? Ela deixou livre aqui uma área que pertencia a uma outra matrícula, essa pessoa ocupou achando que estava certa, e aí o que acontece? Esse sobrepôs a área daqui, que sobrepôs a do outro, e assim vai gerando um transtorno, uma bola de neve imensa. E aí o que acontece? Tu tá um dia na tua casa, de pantufa, agora no friozinho, com a tua prenda, tá bem tranquilo, e pimba, que nem eu falei da outra vez. Vai lá, o oficial de justiça bate a porta e te entrega lá a cartinha. Em vez de ser o seu barriga, com o terninho, a clínica, que nem eu aqui, não, é um oficial de justiça com a maleta preta e dizendo, nossa, ele vai ter que comparecer no fórum. E aí tu pensa, pô, arrumei uma incomodação. Claro, aí agora vem a parte boa da parte ruim, ônus e bônus. Alguém será responsabilizado. Aí uma coisa que é bem importante o civil comum entender. Tem área, tu responde em instância civil e criminal. E o topógrafo também. E aí essa é a parte assim, por que às vezes eu falo pro pessoal, é uma questão de lógica, tá? Bons profissionais vão ter uma régua de valor mais alta do que os profissionais meia boca. E agora com esse lance do gel, aí eu sei que tem gente que vai dizer assim, ele está sendo carrasco com a concorrência. Não citando nomes, eu posso falar de parte técnica. Quem trabalha apenas de estação total está fora do mercado. Se alguém hoje for medir um terreno para Thiago Prado ou para qualquer um do pessoal da nossa audiência aqui agora, se ele não aparecer lá com o receptor GNSS, que nem eu mostrei na outra live, pena que agora ele não está na minha mão, ele está mais ou menos uns metros de mim, senão eu ia sacar ele agora e mostrar. Quem não vier com esse equipamento hoje na tua área, ou aquele equipamento ali, receptor GNSS e estação total juntos, não vai te entregar o rigor que é necessário. E aí é óbvio, o preço subiu porque é um equipamento caro. Só que daí, com isso, tu tem a amarração aquela com a coordenada, então aconteça o que acontecer na volta, se a rua mudar, ficar mais larga, se, por exemplo, um dia o plano diretor mudar e alterar isso aqui, a pista vai ser 9 e a calçada vai ser 2,5. E esse cidadão
aqui que exerce posse dessa área vai perder, a prefeitura vai indenizar ele pela perda aqui. Mas o Sim. teu aqui, ó, devido às coordenadas, se a tua área é aqui e não a da esquina, vai permanecer a mesma, desde que tu comprove com esse posicionamento global. Vai na descrição da matrícula, vai lá, coordenada tal, tal, latitude tal, vai bonitinho. Porque agora, se é norma, que saiu agora na metade do ano passado, em breve, estou torcendo muito para que vire lei, porque daí aumenta a minha carga de trabalho também. Né? Claro. E aí vamos para outros patamares. Mas, enfim, a questão que eu venho batendo na tecla é certifiquem-se. Outra, se o corretor está pedindo a tua matrícula e se o topógrafo está pedindo a tua matrícula, não é má conduta. É uma questão de lei. Até porque é o seguinte, agora eu vou assustar o pessoal. Pena que não tem mais gente aqui para ouvir essa. Tem umas 20 mil pessoas aí. Eu vou largar uma bomba. Qualquer cidadão comum pode obter as informações da matrícula de qualquer pessoa. Basta ir até o registro de imóveis e fazer consulta ao lote lá. Então, assim, não adianta vocês quererem esconder essa informação do corretor. Porque eu vou me proteger, ou porque eu vou ter algum benefício. Não. Primeiro, se tu está fazendo isso e alguém te denunciar, dependendo de como está ocorrendo a negociação, pode vir a responder por isso. E outra, porque tu está tentando prejudicar o profissional que está ali para te defender, para te escudar. Isso na corretagem com as imobiliárias e eu como topógrafo. Então, assim, não adianta querer ocultar informação, não adianta tu querer achar que eu vou gastar, que é a palavra que até tu usou agora, Thiago, e que eu digo para ti o seguinte, eu mudei esse vocabulário porque eu dizia também, tu vai gastar tanto. Não. Se tu, por exemplo, consulta a matrícula, se tu orienta teu cliente, ele está investindo no trabalho do Thiago Prado. E a mesma coisa comigo. Né? Como eu sigo a cartilha e como eu posso perder minha credencial, né, por fazer alguma burrada com o cliente, eu ando sempre no fio da navalha em todas as circunstâncias. E às vezes tem gente que olha assim, mas o fulaninho lá com quem eu orcei não me pediu tanta coisa. Sim, porque na verdade quando eu peço um monte de informações tuas, é para te defender, é para te escudar. E é justamente porque eu tenho conhecimento técnico. Eu sou a pessoa que pode te livrar de um processo. Então, por que é que eu não vou te pedir? É a mesma coisa, na verdade, topógrafo e advogado, claro, guardadas as proporções, né? Deus o livre. Advogado tem que se debruçar nos livros, se bem que eu também, tá? Mas em proporções diferentes. Mas nós estamos aqui para justamente resguardar a segurança de que o lar, onde tu constituiu uma casa, uma família, enfim, tu tem toda a tua história ali, às vezes tu tem um álbum de fotos com a construção sendo alterada e os filhos e netos crescendo, né, naquele ambiente. Tu tem todo um histórico. Olha o quanto tu tem que ter zelo por aquilo ali. Aí, por que diabos, na hora da compra e da venda, ou na hora de pensar em regularizar, por que tu fica suvinando grana? Sendo que às vezes tu desprende dinheiro para ir no jogo de futebol, nada contra, né? Ou para fazer coisas que são menos importantes. O pessoal tem que ter assim, essa questão do zelo e dar a importância também para o corretor, para a imobiliária. Saber também se a imobiliária, se o corretor que está te atendendo está com a credencial em dia, se está fazendo um bom trabalho. A gente também tem que se precaver dessas situações, né? Se prevenir. Aliás, tentar entender como são os mecanismos. E na hora da topografia, não adianta tu pegar o Zezinho das couve que vai te entregar um papel de pão e que não vai te fazer pergunta nenhuma, ele está ali por medir, te entregar uma prancha e te vira mané. Não é assim que funciona. Exatamente. E aí dá todo esse enrosco que a gente comentou agora, há pouco, lá na frente. Entendeu? Então, assim, não adianta, mas eu vou deixar para fazer depois ali. Cara, resolve, meu. Mas eu não posso, mas eu vou fazer 100 metros quadrados a mais na casa. Então, faz 80. E faz certo. Se tu não pode, não quer regularizar, não vai ter condições financeiras, então faz um negócio menor, esse aumento que seja, regulariza, deixa certinho. Daqui a pouco a vida da gente muda muito rapidamente. Talvez tu receba uma proposta de trabalho
ou a tua empresa, ou tu precisa Exato. mudar de estado, precisa fazer uma venda rápida, ou precisa sair daqui e ir para outro estado, outro país, e aí tu vai ter uma pendência de uma regularização, aí tu vai ter que chamar um arquiteto, um engenheiro, vai ter que fazer um projeto que tu não fez, aí tu vai ter que gerar, cara, então vai fazendo e vai resolvendo. Né? Então, por isso que é muito importante a parte do corretor, a parte, todos os envolvidos nessa negociação é muito importante, seja para a zona urbana ou para a rural. O topógrafo hoje tem um papel fundamental, né, que a gente vem tendo cada vez mais certeza, e por isso que é importante a gente estar conversando aqui. Porque talvez culturalmente a gente não tenha esse hábito de ir até um topógrafo, talvez para medir uma terra, que a gente foi lá e isso é um ponto bem importante de trazer. Áreas urbanas, rurais, perdão, áreas rurais é mais comum isso ainda acontecer, porque eu já presenciei, tá? Hum, Mas aonde é que é a terra do senhor? Ela vai daqui até lá em cima naqueles eucaliptos, daí ela corre, vai até aquele terceiro coqueiro lá e depois ela vai até a sanga lá, não sei o quê. Cara, não basta. Porque aquele pé de eucalipto pode cair com o vento, pode derrubar, ou de repente aquele pé tá aquele eucalipto tá dentro da outra propriedade, então assim, é uma negociação perigosa, que a gente já comentou na outra live aqui. Digamos que tu compre essa área e seja lá de 2 hectares, com escritura, tudo certinho, tá? Mas tu acreditou no dia que tu foi lá, olhar e disse assim, é daquele eucalipto até aquele coqueiro. E aí comprou a terra, agora eu vou passar um fio de arame lá que não tinha ainda, vou cercar que eu vou criar um gado. Aí tu vai lá e coloca lá, e daí vem o seu João lá, que é o proprietário do terra. Não, essa propriedade aqui é minha. Até ali. Depois dos eucaliptos e depois daqueles pezinhos de coqueiro, e agora? Entendeu? Então, é importante. Eu sei que não é um gasto, é um investimento que tu está fato, fazendo. fato. Contratar Muito, o muito. profissional correto. Né, Isso aí que tu falou Então, de, isso aí que tu falou da área rural. Nossa, eu já peguei descrição de matrícula. Matrícula feita em, pasmem, assim, acho que 1930, no tempo que era tudo à mão ainda, tá? Período Vargas, acho que não tinha nem máquina de datilografar, enfim, a máquina de escritor, né? Então era à mão. E aí, detalhe, isso até agora é papo de bastidores. Existia um profissional que ele tinha que ter o curso de caligrafia, ele fazia à mão, ele não podia errar, então ele fazia a caneta, entregava para o registrador, e o registrador literalmente copiava com tinta nanquim. Porque tinha que ser a caligrafia do registrador. Então, o registrador tinha a sua caligrafia, sei lá, acho que alguém reconhecia isso na federação. Tá? Então, o registrador, enquanto exercesse essa função na cidade, a caligrafia dele todo mundo na cidade conhecia, e inclusive em Brasília. Aliás, Brasília foi consolidada em 1950, né? Quando a capital era em outro lugar ainda. Então, só para ter uma ideia. E assim, registros antigos, eu peguei uma dessa época, só que daí já não, a descrição já havia sido alterada para o escrito. Aí era a máquina. Lá nos anos 60, teve uma verbação de alguma coisa que aconteceu, não sei se algum familiar faleceu, e aí virou espólio, né? Ou seja, passou hereditariamente para quem estava abaixo. E aí, assim, um dos vértices da área, né, das quinas, que a gente chama popularmente, o pessoal dizia, que nem tu falou aí, árvore tal. Sei lá se era uma araucária, se era que árvore, que tipo de árvore era. Ali era a tal da divisa. Aí foi o bonito aqui lá, né? Fazer o tal do trabalho, fui fazer a vistoria da área primeiro, né? Aí é uma prática que até com o tempo meio que aboli. Eu estou agora pedindo para a pessoa me mandar a localização da área e a matrícula. Né? A matrícula é procedimento padrão, mas fazer a visita está meio despropositado, porque tem muito mais informações pertinentes que eu confiro no Google Earth do que indo até o local. Eu já vejo a altimetria, já consigo ver as imagens ali, se está meio atualizado, consigo ver se tem árvore ou não, então né, não precisa ter o deslocamento. Né?
Mas, óbvio, se a pessoa puder também filmar alguma coisa e me mostrar, facilita. E aí, óbvio, quando eu fui fazer a tal da vistoria na área, não tinha a tal da árvore. O pessoal já tinha desmatado, tinha feito, o cara dos fundos tinha feito um laudo de cobertura vegetal, ou seja, foi um botânico lá, uma botânica, fez a vistoria, identificou, tais e tais árvores, tais espécies, pode remover. E essa, bom, com certeza daí não era uma araucária para ter sido removida, não era. E retiraram a tal árvore descrita lá. Eu, beleza, perdi a referência. Aí o cara dizia, tem tantos hectares, acho que 4, ele arredondava. Só que assim, pasmem, a descrição só dizia área com 4 hectares, 40 mil metros quadrados. Ponto. Tu não tinha descrição de testada, tu não tinha descrição de comprimento, de profundidade, nada. Só mencionava essas quinas com essas referências dos elementos físicos. Por uma taipa de pedra. A taipa derrubaram. Como ela não tinha 100 anos, e até outra dica para a nossa audiência, quem tem taipa na sua área centenária, que está lá documentada ou que tem foto registrando, saiba que se ela passou de 100 anos, tu não pode nem andar em cima dela. Taipa, depois de 100 anos, ela passa a ser patrimônio histórico da cidade. Ou seja, nem tu, dono da área, pode derrubar ela. Taipa para quem não conhece aí, são aquelas muretas feitas de maneira bem rústica, com pedra de basalto, pedra de rio. São Chico é bem comum a gente ver essas divisas assim, né? Em São Francisco de Paula aqui, que onde tem bastante campo, assim, é bem comum. Quem ainda não foi, né? Mas se for, agora observa, né, quando estiver na estrada indo para Cambará, vai ver que tem muita divisa que é assim ainda, não tá? Não, e é fato, isso é mais comum do que se pensa, né? Morro Reuter tem também algumas áreas que existe isso, Dois Irmãos, e deixa eu ver um outro lugar que tem bastante. Ali a região serrana, Carlos Barbosa, Garibaldi, eu já trabalhei por lá também no início de carreira. Farroupilha também são lugares assim que saiu da zona urbana, tu vai te deparar com araucária, pinos ilhote, né, as árvores, acácia de monte, que mais? Eucalipto e taipa. Isso aí tu vai ver em praticamente todas as áreas. Né? E aí assim, isso são coisas assim que o pessoal, por não saber, por descuido, vai lá e acha que porque é o dono da área pode sair derrubando tudo. Árvore, taipa, e aí, gente, tem lei para tudo. E vocês sabem, né? Até é meio arriscado falar isso, mas Brasil é aquela coisa, né? Vai preso a pessoa que não tem conhecimento e que é boa. Eu nem vou falar o resto. Deixa assim, deixa no ar. Mas acontece muito que nem dos outros. É raro, mas acontece sempre. Pô, Fraga, olha, como eu te falei antes, até a gente estava conversando antes da live, né? A gente vai fazer esse encontro aqui mensalmente, porque a gente tem muito assunto. A gente vai conversando e começa a dar os insights aqui de várias outras coisas. A gente tem certeza que faltou muita coisa ainda para a gente falar hoje aqui. A gente está fechando já, passamos um pouquinho já de 1 hora. Verdade. E a gente tem muito assunto, o que é ótimo para nós, para nossa audiência, porque e essas vivências que a gente tem, essas experiências que a gente vivenciou, que a gente presenciou, pode ser algo que alguém está vivendo nesse exato momento, né? Ou, puxa vida, vou dar uma olhadinha, talvez isso aqui seja alguma coisa que está por acontecer ainda na minha propriedade, na minha casa, na minha chácara. Então, é importante. A gente já comentou sobre construção em córregos, né? A distância de ser respeitada, a importância do georreferenciamento para o lote, para não acontecer isso de depois ter que, não era aqui, era um pouquinho mais para lá. Então, assim, eu acho que está valendo muito, muito, muito. E como eu disse no início da live, quem não conseguiu olhar aqui, depois pode olhar no Instagram, no teu canal do YouTube, tem bastante conteúdo interessante. Tu até pode falar qual que é o teu canal no YouTube, para quem que fique registrado, que as pessoas possam entrar lá, porque tem muito mais assunto. Eu tô seguindo ali, tô sempre olhando, tem bastante coisa. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, aí, Thiago. Assim, o canal da Nótria no YouTube é Nótria Geo, justamente porque o meu bordão agora, eu vivo falando, georreferenciamento, seja em urbano, seja em rural,
é indispensável verificar a matrícula. Como eu mencionei aqui durante a live contigo, podem mandar aqui no inbox, aqui no direct do Instagram, mandem por e-mail. E-mail é geonotria@gmail.com, e tem o novo agora que está junto ao site. O site também é quentinho. Acho que da última vez que a gente falou, talvez nem tinha saído do site ainda, né? Ou já tinha, não lembro agora. Mas não, tava na forma ainda. Tava na forma, né? Então, saiu um pouco depois e tive bastante acesso ali. Né? Só até, se eu falar a quantidade, até assusta, né? Mas o e-mail foi bom. É porque eu venho fazendo esses movimentos com YouTube, Instagram, Facebook, todos juntos, e quando eu lancei o site, em 5 dias deu 3.000 acessos. Tem gente que paga uma baba de dinheiro para ter essa quantidade de acesso, e o meu foi orgânico, por causa desse movimento. Né? Então, enfim, tomara que a coisa ande agora com esse ano. Então, assim, o YouTube é NotriaGel, por causa de referenciamento. O outro e-mail também, para mandar suas matrículas. Mandem suas matrículas. Se puderem, também mandem pelo WhatsApp a localização. E para quem não sabe isso, pode me mandar um oi e diz, Fraga, manda o vídeo lá que tu ensina a mandar a localização no WhatsApp. Eu tenho um vídeo já. Todas essas coisinhas eu tenho parametradas já para mandar para o cliente para ajudar. Então eu tenho vídeo, está lá 0800, está disponível a informação no canal do YouTube. Tem aí também, seguidamente eu posto algumas questões aí das nossas lives, desses conteúdos de quando eu faço reconhecimentos de área. Tem coisas aí que eu tenho que falar em breve nas próximas lives de licitações que eu estou atendendo em Alto Feliz, e eu posso falar de licitação porque é domínio público, né? Então, basta a pessoa entrar no site lá e está tudo disponível, as informações de quanto é a licitação. Obviamente que os valores que vocês vão ver lá não é o que a empresa ganhou, né? A gente ganha uma fração bem menor, porque a gente exerce só a topografia. Não, mas coisa boa, cara, que entre mais valores aí, mais dinheiros. Mais receita, no caso, né? Para a coisa andar, para a gente melhorar equipamento, continuar dando informação para o pessoal de graça, né? Isso é importante. Então, os canais... daí o e-mail novo também para mandar matrícula e localização também, senão daqui a pouco, olha no Google Maps, ninguém se toca, em cima aparece a coordenada. Às vezes tu der um Ctrl+C naquele link lá, http://, aí tem todo aquele blá 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 do Google, quem vai no Maps, às vezes ali tu pode mandar, dando Ctrl+C daquele link, mandar junto a matrícula e o link por e-mail. Aí o outro e-mail novo é o fraga@notriagel.br. Esse é o e-mail novo. E o antigo, que eu uso esse para vincular outras contas, né? geonotria@gmail.com, é mais antigão, mas também está em atividade. O número para contato, 51999289922, no final, preste atenção, 999289922. A consulta do orçamento e da matrícula, né? Para verificar a sua matrícula e a localidade, é 0800. E é isso, Thiago, agradeço, como sempre, o espaço aí. Já vamos tentar marcar em off depois a data da próxima live. E no próximo acho que eu vou falar um pouquinho de licitação aí. Vamos aí, a gente tem bastante assunto aí para trazer para a audiência. Tem muita informação e conteúdo bacana, como tu deixou aí teu canal. Quem ainda não segue, segue lá. Também segue Thiago Prado Corretor aí nas redes sociais. Bora, tamo junto. Daqui ao infinito, tá? Até a próxima live, meu irmão. Sucesso, muito obrigado, gratidão por ter participado aí, ter tirado essa tua uma hora aí, 1h30 quase já de bate-papo aqui. Vai lá, não sei se a sopa tá no fogo, mas tá na hora de jantar. Forte abraço, meu irmão. Boia round 2. É isso aí. Abração, Thiago. Valeu. Valeu, meu irmão. Até mais. Sucesso. Valeu, galera. Até mais.